Olá, começa agora o programa FETAG na TV, o programa que traz a realidade do trabalhador rural no estado de Alagoas. E nós começamos a edição dessa semana com uma matéria especial sobre a participação da juventude rural no Ato Nacional de Paralisação que aconteceu em Maceió. Confira conosco. A juventude contrária às medidas antissociais do governo Michel Temer esteve presente no Dia Nacional de Paralisação. Promovido pela CUT Alagoas, várias centrais sindicais, partidos políticos e movimentos sociais. Mobilizados pela FETAG Alagoas, vários jovens participaram do ato público, vindo de diversos municípios do estado. Através de faixas, cartazes e discursos de protesto, os jovens clamaram contra a redução da idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho, a diminuição dos recursos para a educação e a reforma da Previdência. Qual a importância para os jovens participarem, os jovens rurais participarem de um ato como esse do dia de hoje? Se não houver união, principalmente eu, como um de tantos e tantos jovens do nosso país, não alcançaremos nossos objetivos, que além de lutar por novos direitos e a permanência de todos os direitos que viemos a conquistar com tantas e tantas lutas ao longo de todos esses anos, que logo após a queda da presidenta Dilma, nesse terrível golpe que estamos aí vendo e presenciamos, vamos também perder os direitos dos nossos filhos que ainda virão e até dos nossos netos e bisnetos. Por isso eu peço desde já a todos os jovens do campo ou da cidade, não importa. O que importa na verdade é que todos nós jovens, nesse momento, nos unamos. Fazemos a união única, a força. Por quê? Todos os dias estamos sendo bombardeados com as propagandas enganosas da grande mídia, principalmente a Rede Globo, que estão aí em conjunto com o estrangeiro, Estados Unidos e tantos outros países, querendo aí não apenas tirar nossos direitos, mas aumentar a carga horária, né? Entre aspas, voltar à escravidão, não aquela escravidão que usa as correntes, mas aquela escravidão que tira todos os direitos, essa reforma previdenciária que está vindo aí, que homens e mulheres passassem a se aposentar a partir dos 70 anos, temos que todos nós, não apenas os jovens, mas como o Brasil em peso, pararmos para pensar e nos unirmos, vimos às ruas e enfrentar aí esse governo golpista que está tirando todos os direitos conquistados e privatizando tudo que temos, como Petrobras, a CEAL aqui no estado de Alagoas e o HGE que está aí pronto para ser privatizado. Eu peço a união não apenas do jovem, mas de todos os brasileiros e brasileiras, não importa a idade nem a classe social, mas que todos os trabalhadores de fato coloquem o pé no chão e pensamos em unificar nossa luta e cairmos em campo, porque senão quem vai perder não vai ser apenas eu, jovem lá da roça, ou o jovem da cidade, mas toda a população de uma forma geral. A importância da FETAG estar nesse ato é porque mostra que essa luta não é só da cidade, né? Que é a unificação do campo e da cidade, junto com a classe trabalhadora, né? Porque o campo também se soma a essa luta, porque a perca de direito não foi só para os trabalhadores da cidade, mas os trabalhadores do campo também teve muitos direitos seus que estão sendo, né, acabados a cada dia. Então a gente vê aí a reforma da Previdência, o MDA, tudo isso vai influenciar na questão, né, do homem que está no campo. A privatização da escola, da educação, a privatização da saúde. Então tudo isso prejudica a nossa classe trabalhadora, né, do campo e também da cidade. A questão da diminuição, né, do jovem poder entrar no mercado de trabalho com 16 anos, com 14, isso prejudica, porque em vez do jovem estar na escola, aprendendo, podendo melhorar a questão da sua educação, ele vai estar ocupado, né, trabalhando. E isso possibilita ainda menos a qualificação profissional desses jovens e podendo prejudicar para o futuro, né? Então a FETAG Alagoas não concorda com esse tipo de lei, porque isso vai prejudicar a juventude. Em vez de ela estar se capacitando para poder concorrer ao mercado de trabalho, ela está ocupada, né, trabalhando e não pode se capacitar. Para a gente é importante, estou representando o pessoal do campo, junto com a cidade, é importante para não retirar nenhum direito de nossos trabalhadores que está sofrendo essa repressão desse governo golpista que é o Temer. Então é muito importante a gente unir força hoje e dizer para o Temer que o campo e a cidade estão unidos para não aceitar esse golpe que é desse governo golpista Temer.
A gente estamos movimentando a juventude também. Vai ser, mais uma vez, outro ato que a gente vai trazer mais juventude do campo, que está unida também, todos os trabalhadores do campo e da cidade. E a nossa equipe conversou com Genivaldo Oliveira, ele que é presidente da FETAG Alagoas e esteve presente no Fórum Nacional dos Presidentes de Federações e traz mais informações sobre a situação da Previdência Social Rural. Quais foram as pautas que foram debatidas nessa reunião, nesse fórum? Foi com relação a um projeto de lei do deputado Bebeto, lá do PSB da Bahia, sobre a regulamentação da contribuição sindical. Há várias propostas e vários projetos de lei, mas esse é um projeto que a gente entende que ele ainda vai ser para pauta para o Congresso esse ano, e nós precisávamos definir, dentro do conjunto do movimento sindical, qual é a nossa proposta para que nós possamos estar visitando os deputados e cobrando para que esse projeto de lei atenda à expectativa do conjunto do movimento sindical. Então, foi um debate bastante caloroso com relação às propostas vindo de diversos estados, porque alguns estados já fazem essa contribuição e muito bem. E o ponto importante desse debate é a autossustentação do movimento sindical. Então, a gente não pode ficar apenas dependendo de uma contribuição, então tem uma contribuição que dê a sustentação e que possa manter o nosso movimento sindical na luta. Então, são 3 pontos importantes: a regulamentação dessa lei, a questão da contribuição negocial, que é uma proposta nova, já acontece em alguns estados, e eles vêm com a proposta de criar um fundo, um Conselho Nacional de Regularização Sindical. Então, esse conselho, para nós, ele precisa ver algumas mudanças, e para nós do movimento sindical é importante a gente conhecer e saber que junto com as nossas centrais sindicais, aquelas que defendem realmente a classe trabalhadora, pode sair uma regulamentação importante que ajude principalmente na autossustentação do movimento sindical. Hoje, praticamente quem paga, quem mantém essa estrutura são os associados. E passando a ser uma lei, contribui todos. Hoje, um exemplo, nós temos hoje mais de 120 mil agricultores familiares no nosso estado, e a bandeira da FETAG tem sido em defesa desses agricultores e agricultores familiares. As políticas públicas, quando chegam para todos, e nós temos hoje uma quantidade pouca contribuindo. Então, fica muito difícil você lutar por essas políticas e não ter, do outro lado, os agricultores familiares dando o suporte necessário para que nós possamos, junto às autoridades políticas, cobrar o que realmente nós, agricultores familiares, precisamos. Qual a visão que a FETAG tem sobre essa proposta? Essa proposta, praticamente, ele tem uma maioria desse conselho por parte da classe patronal. Então, não é bom. Nós até aceitamos paridade, mas da forma como está proposta, não existe a paridade. Eles têm sempre a maioria e, com certeza, vão aprovar aquilo que eles querem. Então, vamos tentar, junto à nossa força, junto à pressão nos estados, junto aos deputados federais, para que a gente possa reverter esse ponto para termos, pelo menos, igualdade na hora da discussão das nossas propostas. Fiscalizar o trabalho das federações, o Ministério ele já não desenvolve esse tipo de trabalho? O Ministério já faz isso. Ele quer uma entidade reguladora, como tem hoje algumas agências que regulamentam, né, algumas atividades, então eles querem isso. Só que a gente precisa ter o controle disso aí. Afinal, o movimento sindical é o movimento dos trabalhadores, é um movimento de classe, de categorias. Então, nós queremos que a nossa seja controlada por nós, trabalhadores por trabalhadores, patrão por patrão. E não eles intervirem na nossa, e nós também não queremos intervir na deles. Então, cada um possa se organizar da melhor maneira possível, da forma que achar conveniente para a sua organização. Então, é isso que nós queremos. Então, eu acredito que o que precisa realmente é regulamentar, regularizar isso para
que as instituições possam ter o seu grau de representação ou de representatividade junto aos órgãos públicos. A permanência, principalmente, dos direitos conquistados na Constituição de 88, que é manter o homem do campo se aposentando aos 60 anos, a mulher do campo aos 55. A gente sabe que tem mudado a qualidade de vida, tem feito com que esse homem, essa mulher do campo possa permanecer no campo e não inchar tanto a cidade. Então, um ministério que tem 84 anos e de repente desaparece, vai ter realmente consequências e problemas. Então, a manutenção desse ministério. E um outro é o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que já é um ministério enxuto, mas é um ministério que vem representando a agricultura familiar e a reforma agrária. Então, de repente, esse ministério acaba e a quem nós vamos recorrer, né? E quem vai nos representar e nos trazer políticas que ajude o homem e a mulher a permanecer no campo. Então, vamos brigar para que esse ministério possa permanecer e as políticas também chegar com mais facilidade até a nossa categoria. O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. E os trabalhadores rurais de São José da Tapera estiveram reunidos numa roda de conversa para falar sobre a situação da Previdência Rural. Reunidos na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José da Tapera, trabalhadores rurais realizaram um debate sobre a Previdência Social Rural, contando com a presença do presidente da FETAG Alagoas, Genivaldo Oliveira, da diretora de Juventude, Marielle dos Santos, e do advogado do sindicato, Reginaldo. Os trabalhadores conversaram sobre a questão dos beneficiários rurais, que terão de fazer a revisão do benefício no INSS. A preocupação está no fato do INSS enviar via correio o aviso aos beneficiários, cujo atraso na entrega termina prejudicando os trabalhadores. Como encaminhamento, o sindicato irá à sede dos Correios semanalmente para coletar os avisos de revisão e fazer chegar aos trabalhadores interessados. E no quadro Memória da Semana, nós conversamos com Edjanilda da Silva, ela que é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto Calvo. O primeiro presidente foi o senhor Jaime. Após o senhor Jaime, teve o senhor Amaro de Lima. E depois do senhor Amaro de Lima, veio o senhor Valdir Martins, né? Então, eu me filiei ao sindicato em 2006. E em 2006, no meado de outubro para novembro, teve eleição sindical, onde foi formada uma chapa, né? Eu fui convidada a participar dessa chapa com o senhor Josival Vicente de Melo, que é o presidente atual. Aí ganhamos as eleições em 2006 e desde então a gente vem fazendo um trabalho. De 63, né, até o período que antecedeu, até 2006, a gente não tem muitos relatos, não encontramos muitos documentos, fotos
anteriores. Então eu posso te contar de 2006 para cá, que é o período que a gente entrou, né, e estamos aí até agora. Em 2006, quando chegamos, né, teve a reorganização, onde foram globalizados jovens, terceira idade também, e mulheres, que antes ele era composto por mais homens. Eu comecei na Secretaria-Geral, como ainda estou até hoje, Secretaria-Geral, e a gente tem feito um trabalho com a juventude também. Participo do Litoral Norte, que a federação ela é composta por 9 polos. Como eu sou do Litoral Norte, eu fui parte do polo como coordenadora de jovens, e a gente é complicado trabalhar a juventude do Litoral Norte porque é uma área de canavieira. Então, no setor canavieiro, o pessoal trabalha carteira assinada. Se eles vão faltar, tem que estar pedindo autorização na usina, o que nem sempre se consegue, porque vão ter que estar apontando o dia de trabalho deles. Então é bem complicado isso, trabalhar a juventude no Litoral Norte, devido ao setor canavieiro, que tem tido muitas demissões lá na região. Enquanto mulher está sendo mais complicado ainda, porque as usinas não estão contratando as mulheres. A gente tem participado das convenções coletivas de trabalho, onde temos pedido que seja colocado no mínimo 10% de mulheres, seja feita a contratação. Então, assim, a gente tem trilhado esse caminho, a gente tem buscado, né, tá fortalecendo. A gente também trabalha a questão dos agricultores na região, apesar de terem muitos agricultores, mas pouco querem se filiar, né? Mesmo a gente fazendo todo um trabalho, fazendo uma conversa com eles, a gente tem trabalhado as políticas públicas, mas na hora de filiar-se é complicado, porque eles não querem. Então, assim, a nossa área, a gente tem trabalhado muito mais com os assalariados, tanto que agora com essa reorganização sindical que estamos passando, a maioria dos sindicatos do Litoral Norte já fez assembleia e optou para ficar trabalhando os assalariados rurais. Hoje eu estou na coordenação do Polo Litoral Norte, como jovem, isso é um avanço, né, para nós. Sou a secretária-geral, estou assumindo interinamente a coordenação, e a gente tem feito esse trabalho, tem corrido atrás de estar sempre garantindo os direitos, né, do homem do campo, questão de salário em dia, férias, 10º, que as usinas estão atrasando muito, né? A gente tem passado aqui na Santa Maria mesmo, os salários estão tudo atrasados, né? São feitos vários acordos, eles não cumprem. Tem o pessoal que foram demitidos desde 2014, tem mais de 600 ações na justiça e eles não estão cumprindo. Já foram feitos 3 acordos lá no juiz, estão sempre pedindo prazo e não cumprem. Então isso pra gente é complicado, é um empecilho que a gente está sempre correndo atrás, porque tem cobrança dos trabalhadores para o sindicato. O advogado está acompanhando isso, o sindicato está acompanhando. O presidente teve reunião com o juiz da vara do trabalho. O juiz colocou uma fazenda da usina para leiloar, né, e o leilão ia ser dia 20 de agosto, mas aí quando chegou no dia do leilão, a usina comprovou que a fazenda não estava no nome da Santa Maria, sim dos donos anteriores, e por isso não houve o leilão, e essa dívida só está aumentando, né? Os trabalhadores passaram por grandes dificuldades. Teve uma equipe de jovens, da qual eu fiz parte, que a gente se reuniu, o pessoal da faculdade, para arrecadar alimentos, para estar dando para os trabalhadores. Então, acaba sendo até uma situação humilhante. Você trabalhou muito e no dia de receber o seu dinheiro, o seu benefício, não teve. Então, a cobrança é grande. Que outro tipo de dificuldade vocês enfrentam para organizar os trabalhadores no sindicato? As reuniões, elas têm que ser mais aos domingos, né? Então, eles dizem que domingo é o dia de descanso deles. Então, assim, a gente convida. Agora mesmo a gente está tendo a convenção, vai ter dia 25 de setembro, está programada a Assembleia Geral da Convenção Coletiva de Trabalho. Então a gente bota carro de som, bota convite, estudinho, e mesmo assim eles têm dificuldade de vir, porque moram em fazenda, mesmo mandando carro, mas eles dizem que é o dia de descanso, que já trabalha a semana toda e que preferem ficar em casa, né? Tá com a família. Então vem poucos mesmo para essas reuniões.
Que tipo de benefício, que tipo de apoio vocês começaram a oferecer para os trabalhadores rurais? Informação, né? A gente começamos informando dos seus direitos, começamos encaminhando eles, por exemplo, eles iam para o INSS da aposentadoria, iam sozinho. O sindicato hoje faz esse trabalho, está acompanhando e organiza o processo deles para que seja a menor porcentagem possível que eles tenham de indeferimento, né? Então a gente tem feito esse acompanhamento, temos também feito acompanhamento, marcação de consulta para eles que têm dificuldade de ter acesso na Secretaria de Saúde. Então a gente tem feito esse trabalho com eles, tem acompanhado. Também tem a questão de saúde como um todo, a gente tem a questão odontológica, temos dado esse suporte de odontologia, temos farmácia que a gente libera para eles também ter esse acesso. E o programa FETAG na TV dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site www.tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/FETAG na TV. No Facebook, FETAG na TV. Para sugestões de pauta ou críticas, você pode mandar um e-mail para o fetag.aerenatv@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.